papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bom dia! Mais um Café com Destino. Estamos começando essa semana, uma semana especial. Wesley, como é que você está? Muito bem. Como é que foi o final de semana? Glória a Deus também. Foi, glória a Deus? Foi para a glória de Deus. Foi tudo para a glória de Deus. Olha, nós vamos começar mais uma semana firmes e fortes, sabendo que todas as coisas estão no controle daquele que nos criou. Então seja muito bem-vindo a mais uma semana, mais uma série do Café com Destino que começa hoje, tá? Vai compartilhando. Você sabe que aqui no Café com Destino a gente não joga a conversa fora. É matéria, é ensino, é instrução. Então já começa compartilhando para o máximo de pessoas conhecerem a série da semana. Essa semana a série vai ser muito forte. Sabe qual é o nome, Teixeira? Vencendo os medos. Vencendo os medos. Você sabia que quase 90% dos seres humanos já foram travados em alguma área da vida por causa do medo? E você sabia também que o medo, em mais de 86% das vezes, não é real? É uma criação da sua mente? Então, olha só, 90% dos seres humanos ficam travados por 86% de motivos que não são reais. Então, vamos fazer o seguinte, vai ser muito forte essa semana, começa a compartilhar, manda pelo menos para 7 pessoas nos seus grupos de WhatsApp, printa a tela, posta no seu stories do Instagram que está começando o Café com Destino. Curte o vídeo, é isso mesmo, Wesley? Isso. Tem que curtir? Obrigatório. Obrigatoriamente. Obrigatório. Então, se você é aluno, se você é aluna, curte o vídeo e não deixa de se inscrever nesse canal. Já tem gente, ó, de Curitiba se conectando, Goiânia, Uberlândia, Salvador, Mossoró. Wesley, Mossoró é com 2 S, não é com C cedilha, Wesley. Olha lá. Ele leu e escreveu errado. Não, o cara consegue ler e escrever errado. Ele escreve como está na cabeça dele. Gente de Santos, Porto Velho, Manaus. Alô, Manaus, um beijo, hein? Amo vocês. Vamos lá, pessoal. Compartilhou, curtiu? Quem não está inscrito nesse canal, já se inscreveu? Já assinou o sininho das notificações? Porque vai ser muito poderoso o Café com Destino de hoje e começando a série nova, Vencendo os Seus Medos. Se você é aluno, aluna nova, está começando essa semana com a gente, você não era aluno aqui do Café com Destino, comenta aqui embaixo, Thiago, eu sou aluno novo, sou aluna nova. Não esquece, como é que você pode se considerar um aluno, uma aluna aqui do nosso café? Simples, tem que estar inscrito nesse canal, Você coloca lá na bio do seu Instagram, naquela apresentação do seu Instagram, aluno ou aluna do Café com Destino, o emoji do cafezinho. Milhares de pessoas, né, Teixeirinha, já colocaram na sua bio do Instagram, milhares de pessoas. Aluno ou aluna do Café com Destino. E terceira coisa aqui, ó, devorar esse manual de relacionamento, manual de paz interior, de inteligência emocional, tudo com base nos princípios milenares, especialista em pessoas, soluções bíblicas inteligentes para você lidar com todo tipo de gente, tá bom? É obrigatório para você aprender a lidar com você e com outras pessoas e se tornar um aluno do Café com Destino. Vamos lá? Sim. Olha só, Wesley, você já teve medo? Já. Qual foi o pior medo que você já sentiu na vida? Você gostaria de compartilhar? Que eu não quero que você também relate nada que você se envergonhe. Quando eu era criança eu tinha medo de escuro. Não, mas é muito fraquinha essa história. Muito comum, muito comum. Muito comum. Quero um medo mais forte. Ser assaltado. Tinha medo de ser assaltado? É, porque eu já fui e eu fiquei com Calma. É. Então olha só, gente, é muito importante isso. Quando você já sofreu algo no passado, a sua mente começa a colocar um medo da dor se repetir. Então, por exemplo, no caso do Wesley, o assalto, no meu caso foi quando eu tive uma dor no rim. Hoje em dia, toda fisgadinha que eu sinto na barriga, eu falo, tomara que não seja o rim. Já é um medo, né? Então, é muito importante saber que aquilo que nós sofremos no passado determina muito o nível do medo que sentimos no presente. Aquilo que sofremos no passado determina muito o nível do medo que a gente sente no presente. Por exemplo, tem gente que tem medo de várias coisas, né? O Wesley esse dia falou pra mim, não, achei bonito. Ele falou pra mim assim, Thiago, ele me chama de poderoso chefinho, né? Ele falou, chefinho, eu não tenho medo de ficar pobre, ele falou pra mim.
Eu falei, é mesmo, Eli? É, porque eu já sou. Aí, Não tenho medo da minha realidade. eu não tenho medo nenhum, porque eu já sei como é. Mas Deus vai te levantar. Ó, assiste, semana passada eu falei sobre prosperidade, sobre riqueza à luz da Bíblia. Assiste pra você sair dessa situação. O Eli tá terrível. Ele estourando cartão de crédito. Pega o salário dele, não sei com que ele anda gastando. Que mora, não tem família, não tá casado, não tem filho. Pega essa fortuna que ele ganha aqui, cara, e torra. Só torrando. Tô preocupado, hein? Aí, tem gente que tem medo de coisas que não são reais. Né? Tem gente que tem medo de ficar sozinho para sempre, de ficar solitário. Tem gente que tem medo de ser criticado. Então nunca vai poder fazer nada relevante na vida, porque é impossível ser relevante e não ser muito criticado, perseguido. Tem gente que tem medo de morrer. Olha só, se você tem medo de morrer, só de pensar dá um pânico em você, comenta aqui embaixo agora. Eu quero conhecer você que está me assistindo agora. Fala, Thiago, eu tenho medo de morrer. Coloca aqui embaixo, eu tenho esse medo, Thiago. Bota, eu tenho esse medo. Bota aí. Eu vou falando outros tipos de medo. Você tem medo de ficar pobre, medo de ser miserável. Você tem um pouco hoje e fala, pô, um dia parece que eu vou perder tudo e ficar na miséria. Tem esse medo? Coloca, tenho esse medo, Thiago. Medo de casar e não dar certo. Medo de falar em público. Quem tem medo de falar em público? Medo, pânico de falar em público. Medo de se declarar. Você já teve medo de se declarar, Werley? Já. Isso dá medo mesmo. Com razão. Com razão. Né? Medo de expor seus sentimentos. Tem muita gente que tem medo disso. Né? Tem gente que tem medo do que é incerto, por exemplo, medo do futuro, do desconhecido, medo do futuro, medo de fracasso, medo de fracassar. Gente que nem tenta, porque o medo de fracassar é maior do que a força, a vontade de tentar. Então, medo é uma coisa muito séria que paralisa muitas áreas da nossa vida. Não é admissível uma pessoa que quer vencer na vida ter medo. O medo precisa estar dominado em você, porque existe o medo real e o medo irreal. O medo que é inadmissível é o medo irreal, que é 86% dos nossos medos. Por exemplo, você está no alto de uma montanha, 2.000 metros de altura, olha para baixo e sente medo? Medo real. Tem que sentir medo mesmo, se não sentir tem alguma coisa errada. Medo real. Os medos reais são só 14%, 86% são os medos irreais. Fruto da sua imaginação. Fruto da sua imaginação. O medo, ele é paralisador, diferente da insegurança, né? A insegurança é quando você tem coragem de ir, mas você está inseguro se é o caminho certo. A insegurança te atrasa, o medo te paralisa. O medo é um efeito paralisante. Você pode ver que toda vez que o inimigo da nossa alma, para quem não sabe, nós temos um inimigo, o inimigo da nossa alma, ele investe muito no medo. Porque quando ele quer atrasar a vida de alguém, ele coloca alguma situação para despertar um medo nessa pessoa. E quando você vence o teu maior medo, todos os outros ficam pequenininhos. Sabe que o medo que eu tinha, Werley, um pavor de andar de montanha-russa. Sabe por quê? Muito parecido com o que aconteceu contigo no assalto. Quando, no meu aniversário, eu nunca tinha ido em montanha-russa até meus 30 anos de idade. Eita, Comecei tarde porque eu não comecei bem que nem você, eu vim da pobreza, né? Eu não podia ir no parque, com 30 anos de idade. E o que aconteceu? Meus amigos me enganaram. Meus amigos, a gente foi num parque e eles falaram, Thiago, a gente pode andar nesse aqui que é bem levinha, é bem tranquila. E é tipo um carrossel, tão levinho. Cara, quando eu entrei, era uma montanha-russa fantasma. Eram quedas absurdas, ia para frente, ia para trás, descia gente. Eu sei que foi um trauma tão grande, eu não estava preparado para aquilo, medo do desconhecido, que eu fiquei 11 anos sem olhar para a montanha-russa, até meus 41 anos. Não conseguia olhar de medo. Tá amarrado. Só um dia que eu tentei entrar na fila, eu comecei a passar mal. Né? A gente morava em Orlando, nos Estados Unidos, nessa época. Eu tentei entrar na fila para ir, só na fila eu comecei a passar mal, de tanto medo. Aí, ano passado, a gente foi tirar umas férias com as crianças, e aí o Joaquim, que tem 5 aninhos, falou assim, pai, eu só vou na montanha-russa se você for comigo. Aí eu falei, filho, então não vamos, né? Porque... Não tem por que ir. E tal, pra que fazer isso? E aí ele olhou para mim e falou, pai, você tem medo? Porque eu vou. E aquilo, cara, me desafiou. Eu falei, não posso mostrar um medo de uma coisa dessa para o meu filho, para os meus filhos. E aí eu falei, então vamos.
Quando eu perguntei assim pro agente de segurança que ficava na porta do... criança de 5 anos pode? Ele falou, pode. É uma montanha-russa mais tranquila, pode. E era tranquila mesmo. Eu entrei e venci esse medo. Passei mal? Passei. Gritei muito? Gritei. Quase que xinguei o Wesley, que não tinha nada a ver com isso. Eu estava lá nos Estados Unidos xingando, Wesley, você vai ver! Sim, mas acredite, quando você vence o teu maior medo, todos os outros desaparecem. Então, medo não é brincadeira, medo é um assunto sério, mas que precisa ser vencido, tá? O que nós vamos aprender nessa série? Papel e caneta na mão. O que nós vamos aprender aqui nessa série Vencendo os Seus Medos? Sempre com a presença do Theo e do teólogo, né? Wesley Teixeirinha, mais conhecido como os teólogos. Nós vamos aprender como o medo entra na vida de alguém, como ele entra. Tem que ter uma porta aberta para o medo entrar, sabia, Wesley? Tem que ter uma porta aberta. Quais são os maiores medos da humanidade? Nós temos aqui a lista dos maiores medos da humanidade. Ou seja, pelas estatísticas, existe lista de medo. Terceiro, é realmente possível viver uma vida sem medo? Dá mesmo para viver uma vida somente com coragem e ousadia, sem que o medo seja um agente paralisador, paralisante na sua vida? Ou seja, é possível, já vou estar adiantando, e nós vamos trabalhar como isso é possível. Outra coisa, quais são as armadilhas que o medo traz? Quais são as armadilhas que o medo coloca no teu caminho? Medo é um assunto sério porque está parando a vida de muita gente. Teu propósito já era para estar em evidência, teu chamado já era para estar ajudando milhares ou milhões de pessoas, sua vida financeira já era para estar diferente, sua vida conjugal e emocional já era para estar sadia, saudável. Às vezes está faltando você eliminar esse medo que está travando alguma área da sua vida. Tem alguma área da sua vida que está completamente travada por causa do medo? Comenta aqui embaixo, Thiago. A área tal está completamente travada por causa do medo. E aí depois a gente teve aqui recentemente o Covid. Foram 2 anos e pouco, né, Roel? Sim. 2 anos de Covid, mais ou menos? Mais ou menos. 2 anos de Covid. Isso aumentou em 25% as doenças de ansiedade e depressão no mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Isso aumentou, quase que dobrou o número de pessoas com medo do futuro. Pessoas que têm medo do futuro, não sei o que vai acontecer amanhã, meu Deus, como é que pode a gente viver num mundo que a gente não tem certeza de nada? Se você ficar dando ouvidos à voz do medo, ele vai te entrelaçar de uma forma que você não consegue escapar. E aí, quando você dá voz ao medo, que o medo tenta entrar em todo mundo, mas você pode escutá-lo ou não. Quando você dá voz ao medo, algumas coisas começam a acontecer, começam a potencializar, Teixeira, esse medo dentro de você. Primeira coisa que potencializa é essa incerteza de futuro. Por isso que, quando você está realmente conhecendo o amor de Deus, quando você realmente tem fé, o medo não tem espaço para entrar. Porque o verdadeiro amor, diz a palavra, a sabedoria milenar diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A Bíblia cita mais de 300 vezes a frase não temais, não temas. Ou seja, ela está quase que uma vez por ano te dizendo, não fica com medo, é normal o medo tentar entrar, mas não deixa entrar. Então, incerteza do futuro é um potencializador de medo. Desequilíbrio emocional. Já conheceu alguém desequilibrado, Wesley? Sim. Não olha, não pode acusar. Não quero acusação aqui. Não é. Ao loguinho. Não vamos acusar ninguém. Mas pessoas que têm desequilíbrio emocional tendem a reagir negativamente a várias coisas. Então, reagem negativamente ao futuro, reagem negativamente a novidades, reagem negativamente a novas amizades. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela alimenta o medo todo dia. Outra coisa que potencializa o medo é a perda de alguém muito querido. Quando morre alguém, é impressionante como o medo, você abre teu coração para uma realidade que você não tinha sentido antes, que é, por exemplo, minha mãe está contigo num dia, está comigo num dia, no outro dia não existe mais. Que a morte, ela não avisa, né? E aí, de um dia para o outro, você começa a pensar que isso pode acontecer com qualquer um e entra um espírito de medo. Porque olha só, gente, a gente tem que lembrar que o medo é um espírito.
é algo enviado pelo inimigo para travar a nossa mente, para paralisar os nossos sonhos e o nosso propósito aqui na Terra, hein? Outra coisa que entra muito, que potencializa muito nossos medos, as preocupações financeiras. Não é dificuldade financeira, não. A preocupação financeira. Tem gente que está sempre preocupado com o dinheiro. Será que vai ter? Será que eu vou conseguir? As más notícias são potencializadores de medo. É por isso que eu seleciono muito o que eu vejo, o Teixeira, de notícia. Eu não assisto qualquer jornal. Não, tá doido. Um monte de notícias que não vai te servir para nada, só vai alimentar teu medo. Outra coisa, a solidão. A solidão, a maioria dos maiores medos que você vai sentir, você vai estar sozinho. A solidão, ela é uma ração, uma comida para o medo. Então, quanto mais sozinho você se sente, mais medo você pode ter. Então, essa semana vai ser muito forte, porque nós vamos trabalhar sobre como o medo entra na tua vida, como ele tem que sair, quais são as áreas que ele mais atua. Você sabia que muita gente tem potencial para prosperar financeiramente e não prospera por causa do medo de começar? O medo de empreender, o medo de largar a carteira assinada, que é salário certo, para tentar o seu primeiro negócio? Tem gente que tem medo. Tem gente que não casa por medo, não é, Wesley? Gente que não casa por medo. Medo de dar errado, medo de não ser a pessoa certa, medo de agora assumir um novo compromisso e vai ter que largar a vida de solteiro e levar uma vida responsável, medo do que as pessoas vão pensar. Ou seja, tem gente que tem medo de dar os passos mais importantes da vida. Medo de se aprofundar no mundo espiritual, medo de se curar emocionalmente. Tem gente que tem medo justamente das coisas que você precisa para viver bem. Então, eu quero te despertar na aula de hoje, na segunda-feira, na nossa primeira aula da semana, da série Vencendo os Seus Medos, que medo não é algo aceitável na vida de quem quer vencer nessa vida. O medo natural, o medo real, ele pode ser tolerável, porque não tem como você eliminar. Tô aqui na beira de uma estrada com um monte de carro passando a 200 km, tô com medo de ser atropelado. É um medo real, não tem nada de errado nisso. Eu tô falando dos medos irreais, os medos que não existem. Os filmes de ficção científica que a sua mente produz para te colocar medo. Ou seja, a sua imaginação, ela tem o poder de te paralisar, tá? Porque se levar para o lado negativo e alimentar seus medos, já era. Sentir medo é normal. Ser paralisado por ele não é. Anote essa frase. Sentir medo é normal. Ser paralisado por ele não é. Então, você pode ver que toda vez que Deus dava uma missão muito importante para alguém, ele começava dizendo, não temas. Quando ele chama Josué, ele fala, não temas, ser forte e corajoso. Quando ele chama Gideão, ele fala assim, varão valoroso, homem de guerra, não temas, eu sou contigo. Ou seja, Deus sabe, porque foi Ele que nos criou, que toda vez que chega um desafio na nossa vida, o medo vem bater na porta. Vou repetir. Toda vez que chega um desafio na sua vida, o medo vem bater na porta. É como você reage a esse toque, toque, toque do medo que vai determinar se você vai terminar bem ou mal, se você vai ser paralisado ou se você vai ser potencializado para o futuro. Eu decidi, presta atenção, eu decidi não deixar o medo entrar. Ele bate na porta porque eu sou ser humano. Vem um desafio, o medo bate na porta. Vem algo novo, o medo bate na porta. Vem uma incerteza de futuro, o medo bate na porta. Só que eu não deixo entrar. Você precisa ter força, coragem, ousadia para dizer, não, medo, você não vai entrar. Na minha vida você não vai entrar. Então como é que a gente bloqueia a porta do nosso coração para o medo? Como é que a gente faz esse bloqueio? Primeiro, tendo fé. Se você alimentar a tua fé, os teus medos vão morrer de fome. Se você alimentar a sua fé, os seus medos vão morrer de fome. Inclusive, se você, presta atenção, você que está me escutando, meu aluno, minha aluna, quer se comprometer a eliminar o seu medo essa semana, a gente vai ficar aqui, ó, de segunda a sexta, toda semana, de segunda a sexta, 7h57 da manhã, tem Café com Destino. Se você quer se comprometer comigo, assistir essa semana toda para eliminar o seu medo, comenta aqui embaixo agora. Faz o teu compromisso. Escreve, eu me comprometo a assistir o Café com Destino essa semana e eliminar os meus medos.
eu vou tirar isso de mim, eu vou arrancar isso do meu coração. O medo não vai mais me paralisar. Já começa a fazer essas declarações. Tem que ter fé. Para eliminar o medo, para bloquear a porta do teu coração para o medo, tem que ter fé. Declara, não vai mais entrar na minha vida, não vai mais entrar na minha casa, não vai ter mais força sobre meus sentimentos e emoções, não vai mais paralisar meus sonhos e projetos. Acabou. Primeira coisa, fé. Segunda coisa, para você fechar, tapar a porta do teu coração para o medo. Sabe o que é, Wesley? Esperança. Quem não tem esperança fica igual Salomão no final da sua vida lá em Eclesiastes. Ah, nada serve, tudo é vaidade. Aqui, ó. Porque não tem esperança de futuro. Não está esperando coisas boas para os próximos dias. É uma pessoa que pensa negativo, que fala negativo, ou seja, além de fé, você precisa ter esperança. Você vai bloquear a porta do teu coração para o medo. Bloquear a porta do teu coração para o medo. Terceira coisa que você tem que fazer é filtrar aquilo que você está vendo e escutando, porque a maioria dos nossos medos entram pelo que a gente vê e pelo que a gente escuta. Você só escuta notícia ruim, que fala de morte, que o cara foi decapitado, que não sei quem morreu, não sei o quê. Só tragédia, só pobreza, só não sei o quê. Vê isso, escuta isso, vê isso, escuta pessoas negativas. E quer ter coragem no final do dia? E quer estar com ousadia para empreender, para avançar, para resolver os problemas? Não. Cuidado com o que você vê e com o que você escuta, porque isso alimenta a tua fé ou alimenta os teus medos. É um dos dois. Tanto que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, você tem que ouvir, escutar coisas que vão alimentar a tua fé e diminuir os teus medos. E não o contrário. Tá no compromisso comigo? Vamos alimentar nossa fé, nossa esperança e vamos selecionar melhor o que a gente vê e escuta? Vamos começar com essa primeira dica? Para a gente, essa semana, fazer essa campanha de eliminação dos medos. Nós vamos eliminar os nossos medos. Nós vamos extinguir os nossos medos. Nós vamos expulsá-los da nossa vida. Eles não vão mais dominar a nossa mente. Declara isso nos comentários. O medo não vai mais dominar a minha mente. O medo não vai mais dominar a minha mente. Ou seja, tome a decisão agora. Porque começou a série Vença os Seus Medos. Vencendo os seus medos. Começou essa série que vai ajudar muita gente. Você tem medo de enriquecer porque acha que vai se perder? Esse medo vai sair da tua vida porque você nasceu para prosperar. Você tem medo de casar porque acha que isso vai acabar com a tua vida? Isso vai sair da tua vida porque você não nasceu para ficar sozinho nem na vagabundagem. Você nasceu para formar família. Você tem medo de se envolver com Deus porque acha que vai ter que abandonar os pecados? E vai ter que abandonar mesmo. Porque os nossos pecados fazem separação entre a gente e Deus. Então vai ter que vencer esse medo, porque para se aproximar de Deus vai ter que largar a vida que vive. Vai ter que abandonar o que é errado e vai ter que se apegar ao que está escrito. Se essa aula está fazendo sentido para você, não deixa de curtir o vídeo. Se você não está inscrito nesse canal, de se inscrever nesse canal e de compartilhar. Pega o link e compartilha com o máximo de pessoas. Está começando hoje a série Vencendo os Seus Medos. Amanhã, terça-feira, vai ser poderoso o que vai acontecer. Então, distribui nos seus grupos de WhatsApp, posta no seu Instagram, que começou mais uma série do Café com Destino. Dá uns recados rápidos. Eu estou aqui em Alphaville, São Paulo, no Método Destiny. A única imersão, o único curso mundialmente falando, 100% baseado em princípios milenares. Se você quer sair de uma vida de escravidão, escassez, de perturbação em alguma área da vida e viver uma vida de paz e prosperidade, não tem jeito. Você vai ter que cumprir 12 princípios que estão dando certo há mais de 2000 anos. 12 princípios. E esses 12 princípios eu vou te ensinar em 3 dias de imersão no Método Destiny. Milhares de pessoas já passaram pelo método e foram completamente transformadas. Eu vou passar um vídeo agora do que é o Método Destiny, o Wesley vai soltar, para você entender o poder desse método. Você não pode ficar de fora. É a forma que você tem de ficar presencialmente comigo e realmente se tornar um discípulo, uma discípula, se aproximar da nossa mentoria. Olha, só um último recado. Todo domingo, 10 horas da manhã, tem uma pregação. Ontem a palavra foi forte, né, Wesley? Foi muito forte. Então não deixa de assistir, já está postado no meu canal de YouTube, nesse mesmo canal que você está assistindo. Todo domingo tem pregação às 10 horas da manhã. Assiste a pregação de ontem. É recorde de audiência, está ajudando muita gente. Vale a pena você assistir a pregação de ontem, tá bom? Tira um tempinho ainda hoje, é meia hora de palavra. E cresça espiritualmente com o que você vai ouvir.
tá bom? Não deixa de postar nos seus stories o Café com Destino, as palavras de domingo e tudo que a gente está fazendo aqui. Eu desejo paz e prosperidade. Até amanhã, às 7h57 da manhã. Olá, queridos, eu sou o Thiago Brunet. Nós vamos completar 2 anos de Método Destiny. E você está convidado a essa imersão de 3 dias em Princípios Milenares, 23 a 25 de maio, aqui em Alphaville, comigo presencialmente, Método Destiny.